Pô, começou? Opa! Pera aí então, rapaz. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes da Escola Bíblica Dominical. E você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, canal AD Educacional, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os professores das outras faixas etárias aí da tua igreja, com os seus contatos, dê aquele like, dúvidas, sugestões, quer mandar um abraço, coloque aí nos comentários aí, que como sempre a gente faz aí, nós lemos os comentários, colocamos aqui nas nossas aulas, certo? É sempre um prazer ter você conosco. E hoje aí, já a reta final do nosso trimestre, a aula de número 10, hein? Olha aí que legal. E o tema dela é o reinado de Salomão. Lição muito top aí, professores. A leitura bíblica em classe fica em 1 Reis, capítulo 3, os versículos de 4 a 15, e o capítulo 4, dos versículos de 20 a 25, se quiser ler o 3 e o 4 completos, pode ler, isso aí vai ambientalizar os alunos, né, professores, aí, no tema do dia. E a mensagem diz assim: escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Segundo Crônicas 7, 15 e 16. Os objetivos da nossa lição são 3. Nossos alunos têm que sair daí, professores, craques nesses 3 objetivos aí, com esses 3 objetivos aí na cabeça. Então, o primeiro é ensinar quem foi Salomão, destacando o legado do seu reinado, mostrar que todos nós precisamos de aprender a fazer pedidos sábios a Deus. Ele fez um pedido aí, né, muito sábio, e refletir sobre a importância de nos mantermos fiéis a Deus até o final de nossas vidas. No longo da nossa lição, hein, professores, nós aprendemos muito que por conta de desobediência muita gente pereceu. E nós vamos ver aí o que aconteceu com Salomão aí. Salomão, um homem mais sábio, inteligente, rico, cara era o top aí dos top, beleza? A dinâmica é bem legal, você pode fazer igual a aula passada, iniciar no segundo tópico, ou também já de início aí na nossa lição. Então você chega batendo um papo lá, né? Você pode ir então, no início da aula, ou no segundo tópico, refletir com os alunos sobre o contexto geográfico, tá? Onde era Jerusalém, a posição privilegiada, aí você pode ali o Palácio de Salomão, o templo, destacar, eu coloquei as imagens aí para você, tá? A partir do reinado de Davi, a cidade de Jerusalém, né, se tornou mais relevante da nação. Por quê? Porque ela tornou a capital ali de Israel, certo? Então aqui tem mais umas dicas aí para o professor discorrer com seus alunos, né? E aí eu coloquei aqui nós temos aqui o templo, então está ali uma parte aberta para os professores visualizarem aí como que é o templo dentro, por dentro e por fora, e também ali a cidade. Então, onde fica o templo, onde fica o palácio de Salomão e tudo mais. Então, aí o professor vai estar bem discriminado, tem ali as referências ali segundo as cores. Ficou bem legal, você pode ampliar também, tá, professores? Ampliem aí, ou se quiser colocar num slide só. Eu coloquei um slide só, ficou meio distorcido. Mas aí você pode dar uma ampliada, se caso para você, na sua sala, o recurso que você tem seja um pouco menor, certo? E aí a introdução, nós vamos estudar aí então sobre Salomão. Então ele inicia o reinado, sobre a construção do templo e sobre ali também, para o final da vida dele, o que acontece, uma desobediência a Deus, descadeia, né, alguns problemas para a vida dele, né? Então ele foi um cara ali que mais sábio, mais rico. Salomão assim tinha tudo. Por quê? Porque ele fez um pedido a Deus, ele pediu sabedoria. Deus gostou tanto, professores, tanto,
que além de dar sabedoria para ele, deu muitas riquezas e muitas coisas aí, certo? Opa, tá dando uma travadinha aqui, pessoal. Mas vamos lá. Então, o tópico 1 é quem foi Salomão? Então, nós vamos aprender aí quem foi Salomão. Então, Salomão, ele foi o filho de Betseba, tá, professores? Ele foi o quarto filho de Betseba com Salomão, mas por que então que ele foi rei e não o primogênito? Porque a lei era o primogênito, porém, o primogênito ali foi no pecado. Então, lembra na lição passada que morre ali o filho de Davi com Betseba, e aí depois deles terem o pecado perdoado e tudo mais, vem Salomão. Então, Salomão é o filho do perdão, e aí ele tem esse direito aí de reinar, tá certo? Então, o nome dele significa paz ou pacífico, e o reinado dele, professores, foi um reinado muito bom, estável, não foi prejudicial às pessoas, não foi pesado às pessoas, pelo contrário, né, foi um reino pacífico ali. Certo dia, ao longo do seu reinado, ele ofereceu sacrifícios a Deus, e aí Deus aparece, Deus fica muito feliz, aparece a ele e pergunta, o que você quer? E aí ele pede sabedoria. E como diz ali no início da lição, tão feliz que Deus fica com ele, o que Deus faz? Eu vou te dar toda a sabedoria do mundo, riquezas, o que você quiser, tá ali, né? O que você quiser, eu vou te dar, certo? Então aí ele pede sabedoria para governar o povo com justiça, saber discernir entre o bem e o mal, né? Deus se agrada tanto, né, de tudo isso aí, porque ele viu que no coração de Salomão, o que ele queria era dar um bem-estar ao povo de Israel, ao povo que Deus amava. Ele queria governar com justiça, queria saber o certo e o errado, para poder julgar as pessoas também. E aí Deus olha e fala assim, não, eu vou abençoar muito mais do que você me pediu. E Deus, ele é assim. Quando nós pedimos de coração e aquilo que é feito para fazer o bem, ele sempre nos abençoa muito mais do que pedimos, do que nós imaginamos, e assim vai, né? Então, ele deixou a sabedoria dele escrita em livros, então ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos, né? Ele compôs aí 3.000 provérbios e mais de 3.000 cânticos. Ele era inteligentíssimo. Professores, Salomão tinha toda a sabedoria. Deus disse que não teria, né, homem na terra. Aí nós não estamos falando aí da questão divina. Mas na terra não teria antes e nem depois homem mais sábio que Salomão. E ele governa o povo com uma maestria assim espetacular, certo? Então Salomão consolidou e expandiu o reino de alianças políticas pacíficas, sem ter intriga, sem ter problema, não. Ele foi um rei que foi sabendo, ele foi trazendo o povo para o lado dele. Olha só o importante, professores, de a gente já ensinar para os nossos adolescentes, de trazer o povo para o lado dele. Salomão não quis guerrear, não, ele foi trazendo. E o povo foi gostando tanto dele, por meio dessas alianças que ele faziam aí, que o povo pagava imposto e pagava muito imposto, mas com prazer. Por quê? Porque viam o resultado, viam que Salomão estava ali para servir o povo, né? Ele era ali aquele verdadeiro rei, né? Ele agregava e o povo gostava dele, né? Então, como nós dissemos ali, eles recebiam muitos impostos e essa condição econômica deles aí começou a ficar muito boa. Eles recebiam muito e aí, administrado muito bem, eles tinham muitas riquezas. A economia deles era muito sólida. Isso impressionava os visitantes do palácio pelas vestes dos funcionários, pela comida que tinha lá e pela beleza exuberante
que tinha lá no palácio. Então, e o povo não reclamava, não. Não, por quê? Porque o povo tinha tudo do bom e do melhor. Não era Salomão tinha o melhor e o maior palácio, tudo, as melhores comidas e o povo passando fome com dificuldade. Ele não era ditador, né? Não, o povo também era abençoado. Ele não tinha aí, professores, né, mobílias caríssimas e o povo passando dificuldade, não. Era todo mundo era super abençoado, certo? E aí então, o tópico 2 diz assim: a realização de um grande projeto. Que projeto era esse aí, professores? Então, nós temos a opção de fazer a dinâmica agora ou já fazer no início. Mas aí pergunte para os seus alunos, né, se você já fez a dinâmica, que projeto grande era esse? Qual que foi o maior projeto aí da vida de Salomão? E aí deixa eles debater. Eles vão debatendo, foi isso, aquilo, deixa eles falar. E aí depois nós entramos aí com o segundo tópico, certo? Então vamos lá então, a realização de um grande projeto. Então a palavra de Deus relata que Davi tinha um desejo de construir o templo. Então, professores, Davi ele tinha um desejo de construir, a vontade de construir o templo, porém, Deus não permite que Davi construa o templo. Por quê? Porque Davi era um guerreiro e nas mãos dele tinha o sangue de muitas pessoas que ele havia matado. E Deus não queria isso. Então Deus fala, usa o profeta e fala com Davi, que seria o filho dele, né? O sucessor dele, quem iria construir o templo. Mas mesmo assim Davi foi juntando materiais, projetos, tudo ali para poder passar para o filho dele construir o templo. Então, já desde aquele templo, uns dos templos assim, nossa, meu Deus do céu, rico em detalhes, ouro, só madeiras de lei, coisa fina, né? Coisa fina. E aí, já desde o reinado de Davi, foi guardando, né, os materiais, e a Bíblia diz que ali após 4 anos de reinado de Salomão, ele começa assim construir o templo, certo? Entretanto, Davi organizou o projeto, então construiu ali e tal, não construiu, perdão, ele guardou, foi adquirindo ali materiais, objetos para construção e foi passando a orientação aí para Salomão, né? Então, Salomão ele preza também, professores, pela excelência e se empenhou na obra e caprichou em cada detalhe. O templo foi feito de acordo com todos os padrões estabelecidos e com os materiais de excelente qualidade. Ele não economizou para fazer o templo. Ele foi assim, ó, detalhe por detalhe. Tudo o que foi planejado foi executado. Um ponto aí, professores, maravilhoso aí, que nós vemos da sabedoria de Salomão, o planejamento. Fala aí com seus adolescentes aí, tudo que eles forem fazer tem que ter planejamento. Eu, para o meu grupo aqui de adolescentes, eu estou dando uma aula para eles sobre o planejamento da vida futura deles. O que eles vão fazer então? O que eu quero ser na minha profissão? O que eu quero desempenhar na igreja? E aí eles já vão começar a planejar de agora. Então, o curso que eu quero fazer, tem na universidade? Aqui na nossa cidade nós temos algumas universidades, porém não tem todos os cursos aqui. Tem aqui na cidade? Não tem. Então, onde tem? Eu vou ter condição de pagar? Não vou ter. Então, eu vou ter que tirar uma boa nota no Enem, passar na universidade pública ou conseguir um financiamento e assim vai indo, já planejando. Quais matérias eu me dou melhor? Exatas? Humanas? E aí eles vão direcionando o caminho. Planejamento. Em tudo eles têm que fazer o planejamento. Eu quero casar, constituir família, ter filhos e tal. Eles têm que planejar também. Como que é o cônjuge que ele quer? Então ele vai já mais ou menos ficar antenado, pedindo a Deus. O que ele quer planejar? Quer casar com quantos anos? Eu quero casar com 23 anos. Então, peraí, eu já vou ter condição de estar formado ou não? Já vou ter minha casa? Não vou ter? Como que eu vou fazer? E aí vai indo. É planejamento. Mas ele não tem um computador? Não tem?
aqui ó, no papel e na caneta, vão planejando, e aí você passa ali para eles que eles têm que planejar, dirigir, controlar e executar. Eles fazendo esses 4 planos aí, vai que vai, certo? Então, vários utensílios foram feitos de ouro, né, devido aí à magnitude do projeto. Então, após o término da construção, Salomão leva a Arca da Aliança para o templo e pôs no lugar devido, lugar santíssimo. Ele tinha reverência a Deus, né, professores? Ele constrói esse templo para que a presença de Deus ficasse ali, representada ali pela Arca da Aliança. Ele faz um lugar exclusivo, o lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava somente uma vez por ano, né? Então, após isso, Salomão inaugurou o templo, ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor. Eu tenho aqui, professores, 15 curiosidades sobre o templo, sobre a inauguração. Eu não vou discorrer aqui para os professores, mas os professores passam aí, né? Então, todos os israelitas que estavam no pátio do templo se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram a Deus. Foi uma grande e enorme festa. Está lá em 2 Crônicas, você pode ler aí de 1 a 4, que vai discorrer bem, né? Então, tem as 15 curiosidades, eu não vou ler para os professores podem baixar esse conteúdo ali. Você vai clicar no Google Drive, na janela Adolescentes, tem esse material em PowerPoint, em PDF, você pode baixar para poder apresentar a sua aula totalmente gratuita. A gente tem o prazer de fazer isso aí para você baixar e passar aí para os seus adolescentes, certo? Então, temos aí 15 curiosidades, certo? O ponto 3 da nossa lição aí, nós vamos aí um majestoso início, mas um final complicado. Olha aí a saga do povo de Israel aí na idolatria. Um homem tão sábio, porém, deixou-se levar aí pelos os amores da vida, né? Então, nós temos que passar para os nossos adolescentes. Deixa eu ficar mais pertinho de você aqui, professores. Passa para os adolescentes que eles têm que tomar muito cuidado, porque um coração apaixonado pode fazer coisas erradas. Até o homem mais sábio do mundo aí, o coração chonou e ele fez coisa errada. Então, nós temos que pensar muito antes de tomar algumas atitudes. E tudo vinha a 1000 maravilhas. E aí, Salomão deixa o amor às mulheres falar mais alto, e aí dá alguns problemas. E aí, não é o problema, mas foi as mulheres e tal. Não. O problema é cônjuge. Tanto a mulher fazer ali o que o homem quer e o que desagrada a Deus, e o homem fazer o que a mulher quer e desagrada a Deus. A gente não pode. Nós temos que passar para os nossos adolescentes aí, que quando chegar o período deles namorar, eles têm que orar, e não pedir para Deus mostrar, Deus me não, mas pedir discernimento para que eles façam uma escolha correta. Tá? Então, é isso aí. Deixa bem claro para eles. Eles têm que escolher e tomar a decisão correta para que Deus abençoe a união. Isso, há uns 10 anos aí. Então, vamos lá. Salomão, ele se casou com muitas mulheres, tá, professores? E muitas estrangeiras que não temiam a Deus. O que nós podemos dizer? Muitas que não serviam ao Deus de Israel. Muitas mulheres que não eram do povo de Israel. E isso aí já era proibido, né? Deus diz ali que não, pela lei, né? Nós tínhamos a lei ali e ele já havia proibido o casamento entre israelitas e mulheres de povo estrangeiro, para que não caísse no pecado da idolatria. Porque e sempre caíam aí no pecado da idolatria, sempre dava problemas, né? E aí Deus já não queria já que tivesse união, já para que não tivesse problema. Não, o casal vai servir ao mesmo Deus. E aí nós temos aí, professores, vamos correr aí, mas mais um exemplo de que
cristão e não cristãos, não dá certo. Ah, não, mas eu vou trazer ele aí para a igreja e tal, ou ela. Não, nós vamos começar a namorar e eu vou trazer. Não vai. Namorado ou namorada vai levar para o mundo. Você não vai conseguir trazer para a igreja. Tá ali, ó, nós temos um exemplo grande aí que foi Sansão. Manoá chegou, e aí, filhão? Tem tanta menina aqui, no meio da nossa parentela, aqui na cidade, e você vai procurar fora? E aí deu o que deu. Sansão, né, por conta de inúmeros erros, perde a vida. E aí? Será que nós queremos obedecer a Deus, seguir os caminhos dele e ser abençoado? Ou fazer o que desagrada a Deus e sofrer as consequências do pecado? Deixa isso aí para eles aí, vamos lá. Então, foi exatamente o que Salomão fez, professores. Então, ele casa com mulheres estrangeiras e ele fica apaixonadérrimo por essas mulheres aí, e ele quer agradar elas. Não, meu amor, vem aqui, eu quero te agradar. E aí o que ele faz? Elas falam, ai meu amor, mas eu preciso de adorar o meu Deus não é o seu Deus. E agora, o que eu vou fazer? Não, eu vou construir altares para vocês aí, para vocês adorar o Deus de vocês. E aí ele vai e constrói altar para o Deus que não é o Deus de Israel, e aí ele passa a adorar a esses deuses pagãos, e aí, professores, são deuses assim terríveis, tá? Deuses assim terríveis. Você vai ter ali no subsídio da lição ali, do tópico 3, o tipo de Deus que eles serviam. Aí você lê aí para os seus adolescentes, certo? Além de erguer altares, também ele se curvou e adorou os deuses de suas mulheres, mesmo tendo sido alertado por 2 vezes pelo Senhor para que não fizesse isso. Deus é assim. Ele avisa 1, 2, 3, ele vai avisando. Só que ele não vai chegar e segurar e impedir, porque ele deu o direito de escolher. Você faz se você quiser, mas a consequência vem, ele avisa, não faz, não faz, não faz. Está na Bíblia, o pastor fala, o líder fala, não faz, não faz, não faz. E se fizer, tem a consequência. Agora, se não fizer, tem as bênçãos de Deus. Deixar bem claro para os nossos adolescentes. Se fizer a vontade de Deus, é abençoado. Se fizer aquilo que é errado, aí sofra as consequências do pecado. Então, por esse motivo aí, o reino de Salomão foi inteiramente pacífico, né? E após os pecados aí, Deus levanta, então, o reino que era pacífico, professores, após esse pecado aí de Salomão prostrar a outros deuses, aí começa a vir a consequência do erro dele. Então, um reino que até então era pacífico, o que acontece? Começam a vir inimigos tentar guerrear. Pô, mas ele não era amigo de todo mundo e tal? Porém, ele se levanta contra o maior de todos, que é Deus, desobedecendo. E aí ele começa a ter problemas. Mas aí Deus ainda é muito misericordioso, que aí pelo amor que Deus tinha a Davi, Deus permite, né, Salomão governar o povo de Israel, reinar sobre o povo de Israel até o fim da sua vida. E aí então Salomão governa o povo de Israel por 40 anos, e aí depois vem o seu filho Roboão, que nós vamos aprender aí nas próximas lições. Tá certo, professores? Vamos concluir então a nossa lição. Salomão foi o rei que teve um início de reinado muito bom. Ele foi um rei sábio, governou com sabedoria, mas a partir do momento que ele decidiu desobedecer ao Senhor, não podemos desobedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor em tudo é melhor do que sacrificar, é melhor do que nós, né, oferecer sacrifícios e pedir perdão e tudo mais, porque a consequência vem. Então, né? Ele decidiu desobedecer ao Senhor, o Reinaldo declinou a sua relação com Deus também. Então, à medida que ele se envolvia com suas muitas esposas, ele também se curvava e adorava os deuses dela. Isso foi determinante para Salomão terminar o reino muito mal. Talvez por isso o próprio Salomão tinha escrito: o fim de uma coisa vale mais que o seu começo. Então, ficando aí com esse ensinamento
aí maravilhoso do sábio rei Salomão, nós encerramos a nossa aula e eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que Deus abençoe todos os seus alunos e até a próxima aula de número 11. Um grande abraço, tchau, tchau.